8h48. Esse que você está ouvindo é o violão de Rafael Rabelo. Isso porque a gente traz no estúdio da Rádio Bandeirantes neste domingo, 29 de abril de 2018, o jornalista Lucas Nobili. Ele lança nesta semana o livro Rafael Rabelo, O Violão em Erupção. Biografia do violonista Rafael Rabelo, que nasceu em Petrópolis em 1962 e faleceu no Rio de Janeiro em 1995, aos 32 anos de idade. Lucas Nobili já está no nosso estúdio e você pode conferir as imagens também no Facebook da Rádio Bandeirantes, facebook.com/Rádio Bandeirantes. Vai até lá para ver as imagens do nosso estúdio, também o Lucas aqui conversando com a gente, e no YouTube também, youtube.com/Rádio Bandeirantes. Se eu não estiver enganado, este é o endereço, né, Júlia Fagundes? youtube.com/Rádio Bandeirantes. Isso mesmo, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, vai lá, dá para assistir todos os vídeos, se inscreve que você recebe as notificações também para saber das novidades da Rádio Bandeirantes. 8h49 agora. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo aqui ao Bandeirantes Acontece. Boa noite, Leandro. Um prazer falar com você e com todos os ouvintes. Olha, o nosso ouvinte já mandou uma mensagem aqui, a gente anunciou mais cedo a nossa entrevista. Aí o professor Oséias de Itanhaém falou que conheceu o Rafael Rabelo, lecionava no Ipiranga, Colégio Alexandre de Gusmão. E um dos meus alunos era da família, ele disse. Tive a oportunidade de participar de um aniversário onde ele se encontrava. Ele deu uma palhinha do seu ilimitado talento para nós convidados. Era fenomenal, no palco ou fora dele. Humilde e um fenômeno. Olha que legal o relato do professor Oséias, ouvinte da Rádio Bandeirantes de Itanhaém. Foi um privilégio, né, Lucas? Privilégio. Rafael, em São Paulo, no Rio, costumava participar de reuniões assim, em festa, como qualquer pessoa vai, e na maioria das vezes acompanhado do seu violão. E as poucas pessoas que podiam assisti-lo e ouvi-lo nessas reuniões mais privadas relatam também que era, em geral, algo impressionante, assim, e há até alguns vídeos caseiros meio conhecidos já no YouTube, hoje em dia na internet, do Rafael tocando. Pois é, eu assisti um programa, acho que foi um programa ensaio da TV Cultura, que algumas dessas gravações foram colocadas, né? Gravações caseiras. Talvez tenha sido outro programa, que inclusive incluía imagens do programa ensaio, acho que é isso. E aí tinha essas programações caseiras, mas é impressionante mesmo, a habilidade do Rafael Rabelo. Nosso ouvinte talvez não conheça de nome, né? Eu estava conversando com o Ricardo Capriotti, a gente não tem o hábito de saber os nomes dos instrumentistas, né? Não sei se isso acontece apenas no Brasil, se no mundo também, mas o fato é que os nossos instrumentistas são muito mais valorizados no exterior do que aqui no Brasil. Com o Rafael Rabelo foi assim também? O Rafael teve mais reconhecimento aqui no Brasil. Ele iniciava uma carreira internacional, embora tenha participado de diversos festivais europeus, festivais importantes, e não só na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. E ele iniciava nessa carreira, ele vislumbrava uma carreira internacional, que já estava de portas abertas para ele, mas infelizmente acabou partindo muito cedo, com 32 anos, e acabou ficando muito conhecido aqui no Brasil com seu trabalho solo. E, como você mesmo disse, embora muita gente não saiba de atuações, ouve discos de grandes nomes da música popular brasileira e não sabe que é o Rafael tocando ali. E o livro, que vai ser lançado agora, dia 3 de maio, quinta-feira, no Itaú Cultural, além de contar toda a trajetória dele, ao final do livro tem toda a discografia do Rafael e todas as participações dele em discos da música brasileira. Em 32 anos de vida, ele participou de mais de 600 faixas na música brasileira. Muita coisa, né? É mais fácil a gente contar os nomes de pessoas, de discos dos quais ele não participou, do que aqueles em que ele esteve presente. Muito legal, eu tive acesso ao livro já, aí no finalzinho tem toda a discografia, gravações em que ele participou, então quem tiver o livro na mão pode pesquisar na internet, tá cheio de gravação na internet, de discos na íntegra dele, no YouTube, né? Quem quiser procurar em sebos, também tiver essa curiosidade por LPs, dá para garimpar esses áudios, né, Lucas? Exatamente. E o objetivo do livro é esse, né? Fazer com que as pessoas
ouçam cada vez mais a obra do Rafael, que é um cara que escreveu um capítulo completamente novo na história do violão brasileiro. Não é exagero nenhum a te dizer que existe um violão brasileiro antes do Rafael e um depois dele. Primeiro por uma questão muito básica e muito simples. O violão de 7 cordas, que era o violão que ele tocava, até então era utilizado como um instrumento de acompanhamento só, principalmente no samba e no choro. Em 82, o Rafael, ao lançar seu primeiro disco solo, ele utiliza o violão 7 cordas como um instrumento solista. Então isso por si só já foi algo completamente inédito e serve de referência para grandes nomes hoje do violão, como Yamandu Costa, Marcelo Gonçalves, João Camareiro. Se não tivesse aparecido Rafael Rabelo, certamente talvez a gente não tivesse esses grandes violonistas no Brasil hoje em dia. E o que fez você a querer contar a história desse músico, né? Como eu disse, os instrumentistas não têm grande notoriedade, talvez esse seja um dos motivos para você escolher esse nome, né? Mas o que te fez, o que te levou a escolher esse nome para biografar? Vou tentar resumir aqui, né? Eu trabalhei durante muitos anos como repórter de música dos jornais Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo. E em 2002, quando o Rafael completaria 50 anos, eu decidi fazer uma matéria na Folha, e foi uma capa lá na Ilustrada, o Caderno de Cultura, marcando esses 50 anos do Rafael, e também estava sendo produzido um disco em homenagem a ele, chamado Um Abraço no Rafael Rabelo. E pela primeira vez a família dele abriu publicamente um baúzinho com coisas que o Rafael deixou, com composições inéditas, fotos inéditas, cadernos dele de estudo, quando pequeno. E ali saiu a matéria, uma capa na Folha, 50 anos de Rafael Rabelo, e eu achei que uma matéria não era suficiente para esgotar o assunto. E quando fui pesquisar para a matéria, eu percebi que não havia quase nada sobre o Rafael Rabelo, tantos anos após ele ter morrido, né? E fora isso, né? Um personagem absolutamente revolucionário na história da música brasileira, que gravou, como eu vinha dizendo aqui, de Chico Buarque a Martinho da Vila, com Paul Simon, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Ney Matogrosso. A gente ficaria aqui até amanhã falando essas 600 faixas, né, de que ele participou. Vamos ouvir uma dessas? Começar com Chico Buarque. Ele gravou no álbum Almanac do Chico Buarque. Uma das faixas Ela é Dançarina, álbum Almanac do Chico de 1981. Vamos ouvir um pouquinho. Fundo você ouve o violão de Rafael Rabelo. Vamos para uma parte polêmica da história do Rafael Rabelo, a parte ruim, que aí a gente deixa o melhor para o final, né? Vamos começar assim. O livro diz que traz um dado novo sobre a morte dele, né? O que havia antes do seu livro, em geral, né? Sobre a morte dele e o que seu livro traz de novo? Pois é, Leandro, como o Rafael morreu muito cedo e sempre houve muito silêncio sobre a morte dele, acabou gerando uma série de especulações, elucubrações, né, sobre a causa-mortes, o personagem morrer tão cedo assim. Na verdade, existe uma controvérsia, né? Em 89, o Rafael sofreu um acidente de carro no Leblon.
Segundo a versão oficial, que era contada até hoje, que após esse acidente ele foi levado para o Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, às pressas, e lá ele teria sido submetido a uma transfusão de sangue, e então ali ele teria contraído o vírus HIV nessa transfusão de sangue. Isso teria desencadeado uma série de coisas negativas na vida dele, porque no meio da década de 90 você receber esse diagnóstico era, sem exagero nenhum, uma sentença de morte. Né? Sem dúvida. Os amigos próximos morrerem numa questão muito curta de tempo. E o que o livro faz, na verdade, ele segue a cartilha do bom jornalismo, que é sempre apresentar todos os lados de uma mesma história. Então, o livro traz essa versão oficial, principalmente em relação a essa transfusão de sangue do Rafael, só que também traz o outro lado, outras versões de pessoas que estiveram com ele nesse hospital, entrevistas com os médicos, dizendo que essa transfusão de sangue nunca ocorreu. Então, a causa-morte do Rafael também estava internado numa clínica para desintoxicação de drogas, também é bem controversa. Mas, de uma maneira geral, o que eu tenho batido na tecla, Leandro, é que esse livro é sobre a música do Rafael Rabelo. Embora a gente não tenha como fugir dos fatos, né? Mas a minha intenção sempre foi tratar da música do Rafael, sem fugir dos fatos e sempre norteando o livro ali, tratar todo e qualquer assunto relacionado a ele da maneira mais sóbria e mais respeitada com a imagem do Rafael, né? Embora ele tenha tido esses problemas pessoais que acabaram o tirando de cena muito cedo, com 32 anos, a importância dele na música, a genialidade dele como violonista e como instrumentista, ela nunca vai ser ofuscada. Acho que daqui... essa semana completaram-se 23 anos da morte do Rafael. Acho que daqui pode botar mais 23, mais 50, mais 100 anos... As pessoas ainda vão falar do Rafael Rabelo e vão lembrar sempre da música dele. Sabe, essa névoa de especulações, acho isso pequeno, sabe? A pessoa morreu, de fato, de uma maneira trágica. O livro tenta esclarecer isso. Mas o mais importante é isso, que as pessoas ouçam o Rafael. E uma questão importante também é que, infelizmente, no Brasil, as pessoas tratam essa questão de drogas com uma maneira muito moralista. Sim. Quem é usuário de droga no Brasil é criminoso, é uma pessoa suja, é um bandido. E não é tratado como um doente que merece tratamento. Então, isso ainda é tratado sempre cheio de dedos, com muito moralismo aqui no Brasil. Ainda mais no meio dos anos 90, né? E o Rafael também com esse diagnóstico, né, de HIV, na época havia um preconceito muito grande, né, contra a doença. Os jornais estampavam manchetes chamando a AIDS de a peste gay. Então, na época havia um preconceito gigantesco, né? Era uma doença de gay ou de drogado, de viciado. Hoje em dia acho que isso acalmou bem mais, né? Mas as especulações continuam e o livro, acho que de uma maneira extremamente respeitosa e jornalística e sóbria, tenta elucidar um pouquinho dessas questões, mas o primeiro plano é sempre a música do Rafael. Sem dúvida. Então, passando essa página, como eu disse, a gente deixando o melhor para o fim, o fato... Você está ouvindo aqui o Lucas Nobile, que é jornalista, vai lançar nessa semana, daqui a pouco eu dou todos os dados aqui do lançamento, vai ter uma conversa super legal com o Zusa Homem de Melo, que aliás estaria hoje aqui no Bandeirantes Acontece, não pôde por um imprevisto, infelizmente. O Zusa Homem de Melo vai virar algum dia aqui ao Bandeirantes Acontece, sem dúvida nenhuma, e ele estará no lançamento do livro Rafael Rabelo, O Violão em Erupção. Com o Lucas Nobile, você confere as imagens no facebook.com/Rádio Bandeirantes e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes. O fato dele ter começado muito cedo também contribuiu, né, para ele ter essa obra gigantesca. Começou a tocar profissionalmente na adolescência, né? 13 anos de idade. 13 anos. A primeira gravação dele num compacto da Giza Nogueira, tá viva aí até hoje, é uma das entrevistadas do livro. Livro, aliás, que tem mais de 130 entrevistados ao longo de quase 6 anos de feitura do livro. E a primeira gravação é com 13 anos, um compacto da Giza, irmã do João Nogueira.
E ele foi chamado com 13 anos, não foi aquela coisa exótica, tipo chamar um coral infantil. Sempre, Vamos né? chamar porque é bonitinho, não. Ele foi chamado porque ele tocava como um adulto e tocava... Assim, o primeiro a ser chamado foi o grande mestre e referência do Rafael, que era o Dino Sete Cordas. O Dino não pôde, eles falaram, quem que a gente vai chamar que toque tão bem quanto o Dino? E esse alguém que tocava tão bem quanto o Dino tinha 13 anos e era o Rafael. Então, muito precoce, né? E desde cedo, carregando nos ombros aquele peso de ser chamado de gênio, menino prodígio. E, enfim, né? Se você pegar a rigor, é dos 13 anos até os 32 anos, né, de carreira. Uma carreira muito intensa, com 19 discos lançados, 6 discos lançados póstumamente, após a morte do Rafael. E, enfim, eu até cito no livro, né, que ele pode ser comparado com grandes luminares da música brasileira, como Carmen Miranda, Noel Rosa, Newton Mendonça, Dolores Duran, vários desses nomes que foram embora muito cedo, mas deixaram uma obra muito substancial. Noel, por exemplo, morreu com 26 anos e deixou centenas de composições. Mais de 400 sambas. Ele fundamentou o samba brasileiro, né? Existia um samba ali já feito no Estácio, mas aparece o Noel e a mesma coisa o Rafael, né? Surge com 13 anos, essa primeira gravação, e o primeiro conjunto dele, chamado Os Carioquinhas, que é um disco importantíssimo até hoje na literatura do choro brasileiro. Ele ali com 15 anos, sabe? Tocando já uma barbaridade. Assim. E por causa da família, a irmã dele já era instrumentista, né? Cavaquinista. Luciana, um ano e pouco mais velha do que ele, a irmã dele, e também iniciou a trajetória junto com ele. Tem uma outra irmã, a Amélia Rabelo, que é cantora, mas houve muita família muito musical, houve muita influência do avô dele, que dava aula para eles dentro de casa, mas o Rafael não chegou de fato a pegar essas aulas com o avô dele, aulas de violão, mas ouvia muita música em casa. Era uma família que ouvia-se de tudo, ouvia-se Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, um repertório de violão latino e violão espanhol, que marcou muito a obra do Rafael, o estilo dele. Grandes violonistas brasileiros também, como João Pernambuco, Dilermando Reis, Garoto. Então havia uma variedade musical na casa da família Rabelo, muito grande, e isso definitivamente marcou o Rafael muito cedo. Agora, você falou sobre a iniciativa dele de começar a tocar um violão como solista, né? Gravou como solista, e que isso já foi uma novidade para a época, anos 80, né? 82. Agora, o que mais na forma dele tocar que o tornou tão famoso e ganhou notoriedade, né? Tenha ganhado notoriedade na música? A maneira de usar o violão 7 cordas também no acompanhamento, né? Essas cerca de 600 faixas de que ele participou da música brasileira, o próprio Rafael dizia, a pessoa me ouve tocar, ela pode até não gostar, mas quando ela me ouve tocar, ela sabe que sou eu, num disco. É um estilo muito próprio, assim, com muito vigor, com muita limpeza, né? Não tinha uma nota na trave, assim, né? E muito balanço, muito swing. Ele revolucionou, né, a história do violão 7 cordas também no acompanhamento, né? Não à toa ele era chamado para esses discos, porque era um violão único. Antes dele utilizava-se o violão de 7 cordas típico, que chamam com cordas de aço. Ele, a partir de 86, com um violão feito por um luthier importantíssimo chamado Mário Jorge Passos, ele começa ali já na década de 80 a tocar os 7 cordas com corda de nylon. Isso parece meio técnico, mas isso dava muito mais fluidez para a maneira de tocar e permitia explorar o instrumento de uma maneira muito mais ampla, muito mais completa, né? Fim dos anos 50, começo dos anos 60, a gente tinha aquele violão de bossa nova, inventado pelo João Gilberto, se a gente pode dizer assim, muito importante em termos de harmonia, de acordes, mas era um violão tocado meio que em bloquinhos, né, verticais, assim, os acordes meio tocados em bloquinhos.
E o Rafael aparece já como aparecia o Baden-Powell, que foi aluno do mesmo professor do Rafael, que era o legendário Meira. O cara foi professor do Baden e do Rafael. Só pode ter alguma coisa muito especial. Meira, que foi do Regional do Canhoto, também tocou com meio mundo da música brasileira. E o Rafael, assim como o Baden, ele traz um violão mais horizontalizado, utilizando todas as regiões do violão. E é isso, né? Como ele mesmo dizia, a pessoa ouve, ela já sabe que é o Rafael tocando, então é uma marca muito forte. Ouve só, ele tocando nessa gravação. Ainda me recordo de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Essa faixa tá no disco Cry My Guitar, de 1994. E a gente tá ouvindo aí no fundo o Rafael Rabelo tocando. Privilégio ouvir isso na Rádio Bandeirantes, hein? Às 9h10 da noite. O Roberto de Santos aqui falando, tocava muito, pena que o povo não deu seu valor. Mas nós que gostamos agradecemos. Obrigado, Rafa. Ele coloca aqui, parabéns ao escritor do livro. O Roberto de Santos que está mandando mensagem para você. Lucas, o Flávio de Souza do ABC. Onde posso encontrar os discos do Rafael Rabelo? Foram relançados ou não? É só em sebo? Como é que tá? Para conseguir disco, pela internet a gente consegue ouvir com facilidade, né? Na internet consegue ouvir, nas plataformas digitais tem boa parte dos discos, mas não todos. E, bom, em LP também só em sebo, né? Só em loja de disco, mas seria bom, né? Hoje em dia há uma série de repress, né, que a gente chama de reedições, estão fazendo reedição de vários discos importantes. Seria legal se alguém se interessasse em fazer de pelo menos alguns do Rafael. E antes, o Lucas Nobile também é autor da biografia da Dona Ivone Lara. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes da gente mudar de assunto, o Rafael Rabelo, como é que ele chegou a esses grandes nomes da MPB? A gente ouviu o Chico, daqui a pouco a gente vai ouvir mais um, mais Tom Jobim, Ney Matogrosso, Zé Ramalho, João Bosco, entre outros. Como é que ele como é que foi essa transição da adolescência, né, para estourar mesmo? São grandes gravações, né, que a gente ouve até hoje, mas não sabe que tá o violão dele lá atrás, se a gente não for olhar o encarte, né? Pois é, o Rafael, desde o fim da década de 70, ainda muito novo, com 15, 16 anos, começa a ser chamado para gravar nos discos desses grandes nomes da música brasileira. Então, isso, com 15 anos ele já gravava, com 16, por aí, ele já gravava no disco da Clara Nunes. Então nem houve transição, né? Da adolescência para a fase adulta. Linha de Passe, o disco do João Bosco de 79, é o violão do Rafael que está lá. Em vários discos da Clara Nunes, que chamava o Rafael de o melhor violão do samba, chamava ele de gênio. Clara Nunes está lá. João Nogueira. Então, ainda muito novo, ele já começa, né? Uma época em que havia grandes gravadoras e havia um mercado aquecido. Eles chamavam os maiores instrumentistas do país para gravar. Então, e aí o Rafael passou a ser chamado dos 15 anos em diante, e aí não parou mais, né? Aí chega lá na década de 90, ele também começa a fazer discos em duo com cantores que são a referência até hoje. Em matéria de acompanhamento. Como acompanhar só um cantor ou só uma cantora num duo voz e violão. O primeiro disco que ele faz isso é com a Elisete Cardoso. O último disco a ser lançado, o último disco em vida da Elisete, um disco chamado Todo Sentimento. E logo no ano seguinte, ele e o Ney Matogrosso fazem um disco juntos,
chamado A Flor da Pele. Disco que realmente, aí o nome do Rafael passa a ser um pouco mais conhecido do grande público, porque com esse disco ele e o Ney fazem uma turnê que durou 2 anos e meio, a turnê de A Flor da Pele. E até essa turnê agora, que o Ney acabou de encerrar, no Atento aos Sinais, ele ficou, sei lá, acho que 5 anos em cartaz com ela. Até então, essa turnê do Ney com o Rafael era a turnê mais longeva do Ney, de tanto sucesso que fez. Em 92, o Rafael também grava um disco inteiro com a obra do Tom Jobim, chamado Todos os Tons. A gente está ouvindo uma das faixas ao fundo, Samba do Avião. Tem a participação do Paco de Lucia, um dos maiores nomes do violão no mundo, que admirava muito o Rafael. Então, ele veio para o Rio de Janeiro só para gravar essa faixa, Samba do Avião. Então, o Rafael grava também um disco em homenagem à obra do Tom Jobim, com participação do Tom, tocando um choro chamado Garoto, o choro do Tom, em homenagem ao grande garoto, Aníbal Augusto Sardinha, autor de Gente Humilde. Todo mundo pensa que é só do Chico Buarque, do Vinícius de Moraes, mas é do Garoto. Grande influência para o Rafael. E o Tom improvisando nessa faixa ao piano, algo que era raro. O Tom, compositor gigante, mas não era muito habitual ele soltar para improviso no piano. Bom, eu ouviria todas as faixas que o Lucas está citando aqui. A gente vai ouvir mais uma com o Ney Matogrosso, mas antes disso, eu queria convidar o nosso ouvinte então, a participar do lançamento do livro Rafael Rabelo, O Violão em Erupção. Quinto sinal está marcando 9h15. Vai acontecer na próxima quinta-feira, 3 de maio, aqui em São Paulo, 8 da noite. Um bate-papo do Lucas com Zusa Homem de Melo, Rogério Caetano, com mediação de Edson Natali. Vai ser um bate-papo, não é só o lançamento com autógrafo, não, né? Vocês vão conversar sobre o Rafael, mais ainda. Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, 149, é de graça. Distribuição de ingressos antes do evento. Daqui a pouco eu volto a repetir aqui essas informações, mas a gente vai mudar de assunto para Dona Ivone Lara, que o Rafael Rabelo também, com a qual ele chegou a gravar, né, Lucas? Isso, um disco da Ivone de 1982, chamado Alegria, Minha Gente, Serra dos Meus Sonhos Dourados. Rafael participa ali de quase o disco inteiro. E, enfim, né, como eu disse, os grandes nomes da música brasileira chamavam os maiores instrumentistas do país. A Dona Ivone, por intermédio do Rio do Hora, grande produtor, não pôde deixar de chamar o Rafael para gravar nesse disco. Então daqui a pouco a gente conversa sobre a Dona Ivone Lara. O Lucas Nobili também é autor do livro Dona Ivone Lara, a primeira dama do samba. A gente vai fazer um intervalinho ouvindo a faixa do disco A Flor da Pele, que o Lucas Nobili citou, Retrato em Branco e Preto, de Chico Buarque e Tom Jobim, na voz de Ney Matogrosso. A gente está conversando com o Lucas Nobili, que é autor da biografia Rafael Rabelo, O Violão em Erupção, FM 90.9 em São Paulo, também pela internet em todo o Brasil, facebook.com/Rádio Bandeirantes e youtube.com/Rádio Bandeirantes. Fique na nossa sintonia. A gente ouve agora um pouquinho de Ney Matogrosso, Retrato em Branco e Preto. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seu segredo sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que aqui sozinho vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto volta sempre a enfeitiçar com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu teimo em colecionar. Lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconsolo que eu cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara. Ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isso é pecado. Trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar
colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Bandeirantes acontece. Aqui o seu domingo continua vivo. Bandeirantes acontece. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá. 9h25. Você está no Bandeirantes Acontece, da Rádio Bandeirantes. Foco em você, FM 90.9, em São Paulo e também pela internet no Brasil e no mundo. Nossas imagens no ar no facebook.com/Rádio Bandeirantes e também youtube.com/Rádio Bandeirantes. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve e recebe as nossas novidades no seu e-mail. 9h26, a gente está recebendo hoje no estúdio da Rádio Bandeirantes o jornalista Lucas Nobili. Ele é autor da biografia Rafael Rabelo, O Violão em Erupção, que vai ser lançado na próxima quinta-feira, e também do livro Dona Ivone Lara, a primeira dama do samba, ela que nos deixou esse mês. Então, por isso, a gente decidiu falar também sobre a Dona Ivone Lara, nada mais justo do que isso. Ela faleceu agora no dia 16 de abril de 2018. Lucas, o seu livro sobre a Dona Ivone foi lançado quando? Perdão, agora sim. Lançado em 2015, um projeto chamado Samba Book, né? Que já tinha homenageado o João Nogueira, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, e a quarta edição foi com a Dona Ivone Lara, lançado em 2015, projeto da Musiqueria e da Editora Sonora também. Foi a primeira compositora de samba que a gente tem notícia ou não? A rigor, a gente não pode dizer isso, assim, já havia outras compositoras antes de Dona Ivone Lara, mas ela acabou entrando para a história com grande pioneirismo, a partir da década de 60, especialmente em 65, ao compor um samba-enredo chamado Cinco Bailes da História do Rio, em parceria com o Silas de Oliveira e o Antônio Bacalhau, ela se tornou a primeira compositora a conseguir classificar um samba-enredo com o qual a escola do porte no Império Serrano, do chamado Grupo Especial, né, da primeira divisão do Carnaval Carioca. Então é isso, ela acabou ganhando esse pioneirismo por ser a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores também, de uma escola do porte do Império Serrano. Antes dela já havia outras mulheres, como a Carmelita Brasil, por exemplo, que desde a década de 50 já fazia isso, mas em escolas menores, como a Unidos da Ponte. Então ela acabou não ganhando, não tendo a mesma projeção que a Dona Ivone teve. Mas o pioneirismo da Dona Ivone Lara ninguém consegue apagar, porque na década de 60, num ambiente completamente masculinizado e machista, como o universo do samba, e não só do samba, né? A sociedade inteira, né? Até hoje. E ela conseguiu furar o bloqueio, né? Quando ela apresentava os sambas dela na quadra da Império Serrano, ela apresentava os sambas como se eles fossem dos primos dela. O tio Hélio e o mestre Fuleiro, que já tinham um grande respeito dentro da escola, ela não podia dizer que era dela. Então, conseguiu furar esse bloqueio e abriu portas, né? Serviu de espelho para tantas outras
mulheres que eram compositoras e queriam mostrar suas composições, né? E ela começou tocando o quê? Tocando cavaquinho? Ela aprendeu, ainda na juventude, a tocar cavaquinho com o tio dela, o tio Dionísio, que tocava violão de 7 cordas, tocava trombone e tocava um cavaquinho com afinação de bandolim. E na casa dele ele realizava saraus, em que ele recebia nomes como Pixinguinha, Jacó do Bandolim. E a Dona Ivone aprendeu a tocar cavaquinho com esse tio e desde pequena começou a ver Pixinguinha, Jacó de perto. Fora as tias dela, né, que são grandes referências no universo do jongo. Então ela foi fermentando essa série de influências no caldeirão dela e só podia resultar nas composições espetaculares que ela fez. Tem uma história que ela teve aulas de canto com a esposa do Villa-Lobos, é isso? Com a Lucília Villa-Lobos, a Dona Ivone estudava no colégio chamado Orsina da Fonseca, no Rio. E como era comum na época, né, esses colégios tinham aula de canto orfeônico. Era prática de canto em coral, em grupo. E dentre as professoras de canto orfeônico na escola, estava a Lucília Villa-Lobos, que foi casada com o Heitor Villa-Lobos, e a Zaira de Oliveira, foi uma excelente cantora lírica, que também sofreu com machismo e com racismo. E era esposa também do Donga, né, o autor do controverso primeiro samba, Pelo Telefone. E, enfim, a Ivone teve aula com a Zaira de Oliveira e com a Lucília Villa-Lobos. Villa-Lobos que criou, né, o canto orfeônico, instituiu o canto orfeônico aqui no Brasil, né? Agora você dizia sobre o fato dela sofrer preconceito. Ela nasceu num local pobre? Ela teve uma infância pobre ou não? Já teve uma outra situação? Uma infância simples. Ela nasceu na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, que é um bairro da zona sul do Rio. Mas ela fica órfã de pai, o pai dela morre quando ela era muito pequena, e aí a situação apertou um pouco, que era só a mãe dela, para sustentar ela e uma irmã. E em dificuldades, né? A mãe dela trabalhava como costureira, e aí a mãe dela aumentou a idade dela em 1 ano, para ela poder ser aceita no colégio, receber a melhor educação, para ter um digno, né? E aí ali Dona Ivone vai para esse colégio interno, depois acaba se formando em enfermagem, se especializando em assistência social e terapia ocupacional, e teve a atuação determinante ao lado da doutora Anísia da Silveira, né? Uma revolucionária na psiquiatria, né? no Brasil. E ali, junto com a Anísia da Silveira, Dona Ivone fica durante 37 anos cuidando de doentes mentais. Só isso já mostra a sensibilidade, o humanismo na obra dela, que inevitavelmente também, uma pessoa que fica durante 37 anos cuidando de pacientes com distúrbios mentais, esse humanismo todo, no caso dela que também tinha um talento e essa formação musical muito sólida, isso acaba passando para a música dela, né, também. E é uma carreira paralela da música, né? Então, ela já tinha o nome respeitado no universo do carnaval e no universo do samba, mas ela era muito devota e muito caxias com a profissão primeira dela de formação. Uhum. Então, só depois de 37 anos trabalhando como enfermeira, assistente social e terapeuta ocupacional, que ela se aposenta. Só então ela acaba se dedicando exclusivamente à carreira artística e gravando seu primeiro disco em 78, quando ela tinha 56 anos já. Um início tardio, mas que felizmente ela também acabou falecendo, né, há 2 semanas, aos 96 anos. Então, a rigor, de carreira exclusivamente, estritamente musical, ela teve 40 anos de carreira. Né? Bom, deu para deixar também uma obra robusta e que se espalhou por todo o Brasil, e a gente ouve sucessos como Sonho Meu, Alguém Me Avisou, que tocou agora há pouco, Tendência, Enredo do Meu Samba, Acreditar. Grandes sucessos dela que estão aí no imaginário popular, né? Não tem praticamente uma pessoa que você tá em algum lugar, toca Sonho Meu, toca Alguém Me Avisou, não Acreditar. Canta junto, né? Que não sabe cantar. Alguém Me Avisou, que foi lançado em 82 no disco Sorriso Negro. 81, disco 81. De 81. Sorriso Negro, né? Sorriso Negro. Muito bem. E Sonho Meu, que é uma parceria com Délcio Carvalho. Ela tem algumas parcerias com ele, né? Principal parceiro dela, um
um cracaço, né? Um grande letrista. E essa parceria Dona Ivone e Delcio Carvalho não é nenhuma loucura a gente afirmar que está no mesmo patamar de parcerias como João Bosco e Aldir Blanc, Vinícius e Tom Jobim, Vinícius e Baden Powell e Paulo César Pinheiro. Assim, tá nas grandes parcerias não só do samba, mas da música brasileira, né? Eles fizeram Sonho Meu, lançado em 78 no disco Álibi da Maria Bethânia, e com esse disco a Bethânia se torna a primeira mulher a vender mais de 1 milhão de discos no Brasil. Na época saiu matérias na imprensa dizendo, de novo, obra do machismo, dizendo que a mulher não vende disco no Brasil. A Bethânia é a primeira a romper essa barreira de 1 milhão de discos vendidos no Brasil, no disco que tinha Sonho Meu. Aí com o Delcio Carvalho, e ele mesmo, né, chamava a parceria dele com Dona Ivone como uma parceria mediúnica. Um já seria telepática, né, que um já sabia o que o outro estava pensando. E aí fizeram Sonho Meu, Acreditar, Liberdade, Nasci Pra Sonhar e Cantar. Assim, se você pega um ranking, até um levantamento feito pelo ECAD, 20 obras, das 20 obras mais regravadas da Dona Ivone até hoje, pode colocar aí 80, 85, 90% são de parceria com o Delcio Carvalho, um cracaço também da música brasileira. E gravada por grandes nomes também, né? Assim como a gente teve o Rafael Rabelo gravando em discos de grandes nomes, a gente tem grandes nomes gravando músicas da Dona Ivone Lara, né? Maria Bethânia, que você citou aí, entre outros. Gal Costa, Caetano, Gil, Luiz Melodia, Nara Leão, Clara Nunes, né? Com Alvorecer em 74. Isso, Dona Ivone nunca foi uma campeã de venda dos próprios discos. Uhum. Mas como a chamada MPB, a música brasileira, esses grandes intérpretes acabaram sabiamente abraçando a obra dela, então isso se espalhou. E Paulinho da Viola, né, que gravou Mais Quem Disse Que Eu Te Esqueço, a parceria da Ivone com Hermínio Belo de Carvalho. Então, na voz desses grandes artistas, as músicas dela, a obra dela acabou se espalhando como pólvora pelo Brasil inteiro. Mas Quem Disse Que Eu Te Esqueço, que a gente tá ouvindo aí no fundo, é uma gravação da Dona Ivone com o Zeca Pagodinho, olha só. Alô, Dona Ivone. Olha a velha serrinha aí, mostrando o seu valor. Agora é contigo, Zeca Pagodinho. Vamos ouvindo aí ao fundo. E eu queria convidar você, então, ouvinte da Rádio Bandeirantes, eu e o Lucas Nobile aí, vai participar, claro, do lançamento do livro dele, Rafael Rabelo, O Violão em Erupção, nesta quinta-feira. Aliás, você mesmo pode fazer o convite, Lucas, a gente falando aí da Dona Ivone Lara, né? Porque é outro livro que o Lucas Nobile escreveu. Dona Ivone Lara, a primeira dama do samba. Daqui a pouco a gente ouve mais uma música dela, mas convida então os nossos ouvintes para esse evento que vai acontecer nesta quinta-feira no Itaú Cultural. É isso, queria convidar a todos e a todas, dia 3 de maio, quinta-feira, às 20 horas, no Itaú Cultural, ali na Avenida Paulista 149, o lançamento desse livro, né, Rafael Rabelo, O Violão em Erupção. Eu vou estar lá batendo um papo com o grande Zusa Homem de Mello, né, o grande musicólogo, pesquisador, que me deu a honra também de escrever o prefácio do livro. E o Rogério Caetano também, violonista, discípulo do Rafael, com mediação do Edson Natali, que é do Itaú Cultural. E além desse convite, eu queria só destacar também que esse livro do Rafael Rabelo, ele é publicado pela editora 34, e ele foi contemplado, foi selecionado no edital do Itaú Cultural, que é o Rumos, que contou com mais de 15 mil inscritos e selecionou cerca de 100 projetos. Então, alegria imensa participar desse bate-papo e desse lançamento na quinta-feira. Muito bem. Quem levar o Dona Ivone Lara, a primeira dama do samba, também vai ter autógrafo, né? Com o maior prazer. Muito bem. Então, daqui a pouco a gente ouve mais Dona Ivone Lara, mas vamos ouvir mais uma gravação do Rafael Rabelo, que é o tema principal do nosso papo de hoje, até para convidar você, ouvinte, a participar desse lançamento. Então, repetindo, quinta-feira, 8 da noite, no Itaú Cultural. É de graça, ingressos distribuídos antes do evento. Um bom evento para você, então. Eu agradeço muito a você, também aos ouvintes que
mandaram mensagens aqui. Aliás, eu esqueci de ler aqui, ó. A Carla Popelauer. O Bandeirantes Acontece hoje, tá show de bola. Também o Gilberto, corretor de imóveis. Justa homenagem ao gênio Rafael Rabelo, que tão precocemente nos deixou. Que essa obra biográfica o torne mais conhecido e valorizado. E também o nosso ouvinte Israel Newton, da Zona Sul de São Paulo. Lembrando que a TV Cultura exibiu uma série sobre o violão de 7 cordas, violão 7 cordas, apresentado por Yamandu Costa, outro grande violonista da atualidade, em que fala dos maiores músicos dos 7 cordas e, claro, aparecendo o Rafael Rabelo, o Newton da Zona Sul, Israel Newton, tá lembrando a gente aqui. Obrigado, viu, pela sua mensagem, também de todos os ouvintes que acompanharam nossa transmissão pelo facebook.com/Rádio Bandeirantes, Eliane Sodré, Carlos Alberto Santiago, Araci Santângelo, Mariângela Dainese Correia, Eliseu Ferreira, Irene Cassis, Clóvis Carcil, Roberta Aparecida, Rafael Falco, e uma infinidade de ouvintes aí. Vão participando do Bandeirantes Acontece que eu registro novamente a sua participação, tá bom? Um grande abraço para você, ouvinte que nos acompanhou até agora. Lucas Nobili, obrigado também pela participação e sucesso para você nesse lançamento, hein? Eu agradeço, Leandro. Um grande abraço a todos os ouvintes. A gente ouve agora o Rafael Rabelo tocando um pouquinho de Samba de uma Nota Só.